convido a abrir comigo em Isaías, capítulo de número 59. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto. Ontem, lá na igreja do pastor Evandro, nós estivemos com um grupo da nossa igreja e daquela igreja. Foi uma bênção. Meditamos nesse capítulo ontem também, mas hoje eu gostaria de continuar com os irmãos a refletir nesta preciosa mensagem. Isaías capítulo 59. A partir do verso de número 14, 15, a palavra do Senhor nos diz assim: assim a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça, e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de sangue. Senhor, obrigado por esta palavra bendita, esta palavra que é viva, esta palavra inerrante, santa, poderosa, que nos alimenta. Que o Senhor possa nos falar através dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos que esse livro profético, reconhecido como aquele livro que está dentre os profetas maiores, em razão da sua extensão, é a maior profecia do Antigo Testamento, o maior livro de profecia do Antigo Testamento. E o profeta Isaías tem uma particularidade. Isaías fala muito sobre o Messias, sobre Cristo. E não é possível falar sobre Cristo e não falar também de pecado, porque Cristo veio para redimir-nos do pecado, mas também condenar aqueles que rejeitam a sua oferta gratuita de salvação. O capítulo 59 é a última parte desta profecia, Adriele, e nós podemos dividi-la pelo menos em 3 partes. O capítulo 1, alguns vão dizer até o 37 ou 39, do capítulo 40 até o capítulo 55, e do 56 até o último capítulo. Nós estamos na última parte. E o capítulo 59 fala sobre o conquistador ungido, falando sobre Cristo, como aquele Senhor poderoso, que conquista, que não apenas, como Isaías retrata em outras partes do seu livro anterior, retratando de rei e depois de servo, agora ele fala sobre um ungido por Deus para conquistar. Embora essa parte da profecia fale sobre o conquistador ungido, Diácono Adriano, nós vemos um retrato drástico, deplorável da nação de Israel. O povo de Israel está vivendo o seu pior momento da profecia, quando eles estão afundados, afogados, entregues, como Paulo retrata no capítulo 4 da carta aos Efésios, com fome, com avidez, procurando, Rita, o pecado. E o pecado que eles cometem aqui é o retrato da nossa geração, do nosso tempo, do nosso país, do nosso estado, quem sabe da nossa cidade. De forma muito mais específica, retrata a nossa casa, a nossa vida individual. Porque Isaías está falando de um povo que era dado à violência. A palavra sangue do capítulo 59, verso 1 até o 13, aparece
3 vezes. A palavra violência aparece outras vezes, para dizer que esta geração, essa sociedade, estava acostumada à violência, a banalidades que provocavam diversos crimes contra a vida. Mas não só isso, como uma sociedade que superabunda o crime de violência, a violência é resultado de outras reprováveis condutas, como, por exemplo, a injustiça, presbítero João Neto. Eles estavam também acostumados à prática da injustiça, Marlon. E a palavra injustiça, do verso 1 ao 13, aparece 5 vezes. De maneira que, sem justiça, eles andavam como cegos. E diz o texto que eles buscavam por claridade, mas o que eles encontraram, ou encontravam, eram as mais densas trevas. Sibeli, eles andavam tateando para encontrar uma direção, mas o pecado cegava-lhes os olhos. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas do nosso tempo. Estão cegos, não enxergam o tamanho da perversidade que há na prática da injustiça. Eu acho trágico quando o profeta declara, no verso 12 do capítulo 59, que os nossos pecados estão testemunhando contra nós. E eles perguntam aonde Deus está. Por que Deus não age? Por que Deus não nos salva? Parece que os braços do Senhor estão encolhidos para poder salvar. Um cenário como este, amados irmãos, a grande virtude que é sacrificada, Valquíria, é a verdade. É por isso que o profeta, de forma profética, mas poética também, Daniel, assevera que a verdade caiu na praça. Para você, qual significado tem uma praça? Quem tem o hábito de ir à praça? Os melhores eventos, as melhores reuniões, sobretudo a geração que é chamada geração de ferro, né? A geração que está praticamente aí, mais da metade de sua jornada de vida, essa geração do ano 60, 70, 80, era a geração que assistia às melhores reuniões, os melhores eventos acontecendo nas praças. Não era assim, irmãos? Domingo, as atividades familiares de lazer comumente ocorriam nas praças. Quantas vezes eu vi meu pai, minha mãe, com os meus irmãos, deixa eu contar aqui, éramos 6 filhos. Uma faleceu muito jovem, muito nova. Permanecemos 5, depois o Senhor chamou a Lloyd, com 17 anos. Mas quantas vezes eu lembro, Marcione, do meu pai, de um lado, minha mãe na ponta, e os 5 filhos, um com a mão ligada ao outro, caminhando na cidade, indo em direção à praça. Em dia de domingo, às vezes, para visitar alguém, para ver algum evento, para ouvir o político falar, o coreto da cidade, o palanque aonde se ouvia as notícias, aonde se via, se divertia, os piqueniques, tudo era resumido na praça. Aqui, no contexto de Israel, é claro que não existia praça como as nossas, mas existia um lugar onde
eles se reuniam para poder julgar as suas causas, se reuniam para apresentar as suas demandas, se reuniam para poder pleitear alguma coisa, se reuniam para se encontrar e conversar sobre algum assunto, mas o profeta está dizendo que em razão de todo o pecado, toda a conduta pecaminosa com a qual o povo se acostumara, trazia um cenário, Jorge, único. A verdade caiu na praça. E o cair da verdade na praça é humilhante, Nil. A mais bela das virtudes, a mais saudável, a prática mais salutar no casamento, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na vida, é a verdade. Mas ela está caída, sofrendo. Sabe por quê? Se você tem a sua Bíblia aberta e é como um bereano, daqueles que costumam olhar na Bíblia, costumeiramente conferir na Bíblia, o verso de número 3 em diante, nos diz assim: pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Se você chega comigo até o verso 13 do capítulo 59, a última parte do verso 13, eu vou ler o verso 13 inteiro, diz assim, se nós rebelarmos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir a mentira que os nossos corações conceberam. Mentira nos lábios, mas mentira no coração. Os nossos lábios proferem mentiras que o nosso coração concebe, imagina, cria. Não que seja a maior inimiga da verdade, mas se opõe à verdade, à mentira em todo o tempo. Amados irmãos, essa palavra é direcionada para o povo de Israel. O presbítero Murilo, aquele povo poderia ser chamado de povo de Deus. E o profeta está denunciando que esse povo, que essa nação, composta por um povo chamado por Deus, estava tão dominada pelo pecado, que o profeta diz que o coração deles era governado pela mentira. Coração governado pela mentira. Qual é o problema da mentira? A mentira nos proporciona esconder aquilo do que nós envergonhamos. Por que nós praticamos a mentira? Você sabe que a mentira é danosa, é prejudicial, é mortal. A mentira é um veneno terrível para criar inimizades, para acabar com a fidelidade. A mentira, mas porque ainda assim o povo de Israel, como o povo brasileiro, o povo valadarense, o povo mineiro, pratica a mentira, porque através da mentira nós podemos esconder aquilo do que nós nos envergonhamos. Eu, por muito tempo, quando criança, Kevin, eu fiz algo que eu sabia ter envergonhado ou desonrado o meu pai. Eu fiquei com aquela culpa durante muitos anos. Eu não contava para ninguém. Mas nós tínhamos um vizinho que tinha um bar, e lá ele vendia só bebidas alcoólicas. Certo dia, filho desta família, que era meu amigo de infância, do peito, falou comigo: rapaz, bebe um golinho. E eu, menino. É por isso que a gente tem que ter cuidado com amizades. Você sabia que as amizades entre filhos, crianças, jovens, elas que proporcionam as experiências mais pecaminosas, ou talvez as experiências que desviam o coração dos filhos da gente?
Pois bem, ele falou comigo, toma, não faz mal. Eu peguei e falei, coloca um pouquinho aqui na minha mão. Ele pingou, irmãos, mais ou menos nem da mão derramava. Meu pai morreu sem saber disso. E eu peguei aquele pouquinho e fiz assim, ó. Que trem ruim. Rapaz, é bom. Falei, não, toma isso não, ruim demais. E eu me envergonhei daqui durante muito tempo, mas eu menti. Eu escondi. Eu enganei. Porque eu não poderia falar com meu pai que eu tive essa experiência, ainda que fosse algo tão banal, mas eu sabia que, ao tentar experimentar aquilo, eu desonrava o ensinamento que meu pai me dava todos os dias. A mentira proporciona cada um de nós viver num esconderijo, aonde a culpa nos domina, nos inferniza, todos os dias. Quem sabe, meu irmão, você anda como o povo de Israel, escondendo, ocultando coisas, fatos, palavras, atitudes, no submundo, ou no terreno escorregadio, ou no pântano da mentira, sabendo que um dia tudo isso haverá de cair como um castelo que se constrói sobre a areia. Comportamentos que fazemos errados, podemos ocultá-los por meio da mentira. É por isso que muitos preferem a mentira à verdade. Uma outra forma, uma outra maneira pela qual nós escolhemos a mentira, a verdade, é porque pela mentira nós podemos disfarçar a nossa identidade. Você já viu alguém dizer ser alguém sem nunca ter sido? Irmãos, nós vivemos assim num mundo de muita loucura, né? Esse mundo virtual, aonde nós podemos apresentar o rosto de outra pessoa que não é o nosso e passar-se por outra identidade sem ser a gente, e enganar as pessoas, dizendo ser alguém sem ser, passando-se por outro, sendo outra pessoa. Disfarçamos a nossa identidade quando nós nos vestimos de uma roupagem que não nos representa. Pode ser a religiosidade, pode ser o engano da falsidade, das riquezas, porque às vezes você encontra com uma pessoa até simples, e ela se comporta como se fosse bilionária, e nós criamos aquela palavra, né, que representa a atitude de alguns. Esse parece ter um rei na barriga. Muitos não tem na barriga, tem na cara mesmo. A mentira nos proporciona esconder a nossa identidade. Quando queremos ser o que não somos, Paulo diz que ninguém pode apresentar ser alguém ou alguma coisa se não for. Em terceiro lugar, a mentira nos proporciona buscar vantagens ilícitas. E quando sacrificamos a verdade no altar do egoísmo, Marcione, para alcançarmos coisas que nós não alcançamos pelo trabalho honesto, que nós não alcançamos por meios legítimos, lícitos, quando nós queremos algo e criamos subterfúgios, atalhos para alcançá-los, nós estamos sacrificando, lançando no altar da humilhação a virtude que representa o Filho de Deus, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O profeta diz, não se acha a verdade em parte alguma. Parece que ele estava falando do nosso tempo. E se não se acha a verdade em lugar nenhum, o que nós podemos encontrar, Maico, é uma multidão de gente escrava. Escrava, de um modo de vida que escraviza,
a identidade, a conduta. Eu vejo um monte de gente aparecendo no Instagram, na rede social, mostrando ser o que não é. Eu achei um absurdo essa semana. Eu vi uma audiência virtual, uma juíza, advogado com seu cliente, que era autor daquela ação, o réu, representado também por seu advogado, de repente entra naquela sala de reunião virtual um outro sujeito. E ele entra e a juíza então fica inquieta com aquela presença estranha, diz assim, mas tem uma outra pessoa aí. Quem é? A pessoa liga a sua câmera e fala, olha, eu sou a verdadeira pessoa que tem o interesse de mover essa ação. A pessoa que está aí junto com a advogada se passando por mim, como autora dessa ação, ela é uma estelionatária, ela é mentirosa, ela está passando-se por uma pessoa que ela não é, ela usa a minha identidade, mas ela não sou eu. De repente ela saiu da sala de audiência e a juíza e os advogados ficaram todos admirados, porque ali estava alguém enganando até a justiça. Queridos irmãos, o que parece que essa sociedade estava tão acostumada a negócios desonestos, propina, corrupção, parece que lá existia bancos corruptos, será? Já viu aquele negócio do será? Que besteira. A verdade está caída na praça quando? Por covardia dos bons. O profeta diz, do verso de número 16, melhor ainda o verso 15, o profeta diz, olhou o Senhor, indignou-se com a falta de justiça, ele viu que não havia ninguém para interceder em favor da verdade, ninguém para se colocar entre a sociedade e Deus e dizer a verdade para o povo, o que Deus deseja para a nação, a vontade de Deus para a nação. Não havia ninguém, e por falta de gente honesta, por falta de gente com um coração corajoso para defender e erguer a verdade como estandarte da nossa igreja, da sociedade, Deus olha para tudo isso e fica admirado. Ô Pierre, essa frase é atribuída ao pastor negro Martin Luther King. Não sei se faz parte daquele célebre discurso I have a dreams, eu tenho um sonho, proferido por ele no Capitólio, lá nos Estados Unidos, na capital de Washington. Mas dizem que Luther King proferiu uma frase que dizia assim, olha, eu não tenho medo do barulho dos ímpios, o que mais me incomoda é o silêncio dos inocentes ou dos justos. Irmãos, por causa da nossa passividade, por causa da nossa covardia, por causa da nossa letargia e indiferença, a verdade caiu na praça e nós não somos homens e mulheres aptos, corajosos, homens de fibra, de força, um povo destemido para dizer, ei, a verdade precisa voltar ao seu lugar e obter o seu espaço. Nós nos acovardamos. Quando nós transigimos lá no trabalho com a corrupção, quando nós, ao invés de praticarmos a honestidade aonde nós fomos plantados, quando nós abrimos concessões às coisas do mundo, a verdade caiu na praça. E nós não estamos nem aí. Quando a verdade deixou de ser uma virtude na nossa nação, irmãos, o currículo das nossas escolas
tornou-se uma fonte aberta de mentiras, uma fonte aberta de problemas, uma fonte aberta de condutas e pensamentos de pecado. Procura-se homens e mulheres que assumam tal espaço para dizer: não, ei, não foi a evolução, a razão de toda a existência da natureza, mas foi um Deus criador dos céus e da terra, super inteligente, mais inteligente do que qualquer inteligência que já existiu nesse planeta, que trouxe à existência do nada aquilo que nós vemos, tocamos e nos alegramos como criação do Deus Todo-Poderoso em toda a terra. Aonde estão os empresários? Aonde estão os pais? Pais acovardados. Porque parece que hoje quem comanda os pais são os filhos. Os filhos direcionam os pais. Não são mais os pais que dão direcionamento para os filhos. E a covardia dos bons é que faz com que a verdade que mais nos protege na vida social e no nosso relacionamento com Deus, nós permitimos, covardemente, que ela seja atacada, ferida e caída, humilhada, na praça, para todo mundo ver. A religião se tornou fonte de escândalos. A religião se tornou fonte de religiosidade, aonde as pessoas praticam não o que Deus quer, mas aquilo que o seu coração enganoso o impulsiona a fazer, como se o seu coração pudesse guiá-lo, sem a luz da palavra, sem a palavra de Deus, falando, sussurrando aos nossos ouvidos o que Deus requer de nós. Eu tenho medo disso, irmãos, porque nós estamos preparados, ou melhor, sendo preparados para sermos silenciados pelo medo. A verdade caiu na praça porque tem muita gente que desinteressa por ela, em conhecê-la. A verdade humilhou-se, ou está humilhada na praça, porque tem muita gente que trata a verdade como algo desinteressante. A verdade caiu na praça porque os ímpios demonstram ódio contra ela, e nós, nem um pouco de interesse e de amor. Mas olha, amados irmãos, o texto sagrado nos fala de Deus no protagonismo de toda essa história. Deus não está indiferente. O braço do Senhor não está dobrado, encurvado, ou impossibilitado de agir. A palavra do Senhor nos diz no verso 16, com a sua Bíblia aberta, você pode conferir comigo, diz assim: ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, então seu braço lhe trouxe livramento. É o mesmo que dizer, então o Senhor se colocou de pé. Então ele agiu. E aqui do verso 16, 17 e 18, aparecem então 3 ações de Deus que nós devemos tomar nota. A primeira é: a justiça de Deus se manifesta. Marcione, quando o mundo adota e escolhe viver na injustiça, haverá um momento certo em que a justiça de Deus se manifestará. Irmãos, e sabe que eu tenho medo disso, sabe por quê? Porque quando a verdade de Deus se manifestou na história, nós registramos os acontecimentos mais horríveis de toda a história. Quer ver um deles? O dilúvio. Vocês lembram? Como era a sociedade de Noé, Marquinhos? Lembra não? Você nunca leu Gênesis 6? Hã? Não vou falar nada com você não, Marquinhos. Pregar seu pecado aqui, você vai ver. Você não é dessa época não, né?
Queridos irmãos, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Lembram de Sodoma e Gomorra? Pois é, eu fico com medo quando a justiça de Deus resolve manifestar-se. Para esse povo de Israel aqui, olá aí, Isaías foi um profeta pré-exílico. Ele viveu antes do exílio do povo de Israel ser levado para a Síria. E quando o povo é levado para a Síria, a nação é destruída. Seus filhos são cativos. Homens e mulheres morrem com a mais cruel violência. Porque, amados irmãos, Deus tolera por um tempo o pecado, mas Deus promete que sua justiça se manifestará. Mas para nós, além da justiça de Deus se manifestar, e aqui a manifestação da justiça de Deus é a retribuição, vingança. O quê? Deus é vingador? A palavra vingança, você pode tomá-la como retribuição. E a justiça é exatamente a retribuição na medida justa da ira de Deus. Na mesma proporção do nosso pecado, a ira de Deus, Kevin, se manifesta justamente. E aí, amados irmãos, é por isso que o Senhor diz que a Ele pertence a vingança ou a retribuição, não a nós. Porque quando você resolve de seu retribuir ou vingar, você pode dar além do que o sujeito merece ou a quem? Só Deus dá na justa medida. Mas graças a Deus, porque o capítulo 59 não fala só de vingança, de justiça, mas fala também de restauração. E a reação de Deus em face do pecado do povo tem também a manifestação da sua salvação. E sabe como Deus se manifesta como Salvador? Sua Bíblia está aberta, verso 20, diz assim: o Redentor virá a Sião. É interessante, amados irmãos, que toda parte, toda atitude de salvar parte de Deus. O povo está tomado pelo pecado, o povo está cego pelo pecado, o coração concebe mentira, o povo ama essa conduta pecaminosa, esse prazer. E diga-se de passagem, nós brasileiros possivelmente somos o povo mais festivo do planeta. Aqui as festas nos enganam, engana até a situação que o Brasil vive. Estamos em crise, estamos com dificuldade, a economia não vai bem, mas nós temos dinheiro para festejar, não é assim? Disfarçamos toda, está na pandemia, o carnaval acontece, todo mundo morrendo, festa acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse povo distraído nunca se posicionaria no lugar aonde eles poderiam buscar a Deus, todos distraídos, mas o Redentor vem. O Redentor vem. E eu glorifico o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o meu Redentor veio para a minha vida. Porque quem me conheceu um tempo atrás poderia dizer assim a meu respeito: esse aí não vai dar em nada. Quem te conheceu há um tempo atrás poderia dizer ao teu respeito: isso aí não vai prestar para nada. Alguém poderia te dizer, meu irmão, ou imaginar a seu respeito: esse aí dominado pela mentira, não quer saber de seriedade, não quer saber de nada, não vai dar em nada. Mas o Redentor chegou, o Redentor te alcançou, o braço dele se estendeu, ele veio até nós, ele saiu da sua excelsa glória, ele entrou neste mundo, ele subiu na cruz do Calvário, ele morreu, mas ao terceiro dia o Redentor chegou e ele ressuscitou dentre os mortos para matar o pecado, para matar o inferno e nos dar vida e vida em abundância.
Se a vingança um dia ou hoje se manifesta e um dia se manifestará de maneira mais dura, eu também ouço o profeta Isaías dizer: o conquistador ungido, preparado por Deus, se prepara para conquistar os arrependidos, os redimidos, os salvos e fazer deles o povo escolhido do Senhor que vai morar no céu. A salvação vem. Ele veio. E tem duas características aqui que demonstram a vinda do Redentor. Ele tem um compromisso, irmãos. Verso 21 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Ô João, ele é tão maravilhoso que conosco, Ludmila, ele tem um compromisso. A palavra compromisso é aliança. A palavra aliança é compromisso. E sabe qual é o compromisso do Senhor conosco? Cumprir todas as suas promessas. E no verso 21, ele diz assim: o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. A despeito do pecado que governa o mundo, a mentira que governa e que domina as pessoas, existe um povo em que o ungido do Senhor veio, conquistou, lavou, remiu, mas também deu o seu Espírito. Irmãos queridos, nós estamos neste mundo e nós resistimos às tentações deste mundo. Nós estamos neste mundo e o domínio do pecado foi desfeito de sobre nós. Nós estamos neste mundo, mas a condenação, a sentença do pecado já não está mais sobre nós. Sabe por quê? Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa que o Senhor nos deu no dia em que nós fomos salvos. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui tem uma vida nova. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui está preparado para vencer o mundo. Sabe o que é que vence o mundo? Não é a sua oração, não é o seu jejum, não é você vir à igreja, não é você ser amigo do pastor ou ter boas amizades, não é você ter uma boa placa denominacional para poder servir. O que a palavra de Deus diz que nos faz mais do que vencedores sobre o poder do mundo é a nossa fé. E quem nos dá a fé é Deus. E quem abastece, quem aduba, quem fortalece a nossa fé, a fim de que nós não venhamos a cair ou abandonar o que o Senhor nos deu, é o seu Espírito Santo, que é o poder de Deus agindo em nós e nos dando a capacidade para caminhar, mesmo em meio à escuridão desse tempo. Além do Espírito, Ele nos deu a sua palavra. A palavra. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela. Aqui é o Messias falando, e ao mesmo tempo que o Messias vem e fala, que nós vamos receber o Espírito, não é porque nós somos judeus, não é porque a gente é gentil, não é porque a gente é filho de presbítero, de pastor, filho de crente. Nós recebemos o Espírito porque Jesus Cristo é quem nos batiza no Espírito Santo. E quem é batizado no Espírito Santo pode dizer, como o salmista no Salmo 1 diz, que na lei do Senhor ele tem todo o prazer e nela ele medita de dia e de noite. Ele pode dizer, como o Salmo 119 diz, a lei do Senhor para mim é como um favo de mel, a lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Eu ando na palavra, eu vivo na palavra, eu amo a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus e eu sou a casa da palavra. Nós não nos afastamos dessa palavra, porque é promessa de salvação do ungido Redentor, que o profeta Isaías nos mostra, nesse capítulo 59. Parece que tudo chegou ao fim,
mas a verdade se ergue. A verdade caída na praça, Zenaide, ainda está viva. E quando a verdade está caída, a honestidade não entra. É como se a mentira fosse aliada à falsidade, mas a verdade amalgamada à honestidade. E nós, filhos de Deus, servos de Deus, sabemos a quem nós devemos servir. Nós servimos a verdade. Nós falamos a verdade. Nós praticamos a verdade. Nós erguemos a verdade. E que o povo de Deus aprenda e viva que nada nessa vida compensa. Nada nessa vida compensa, se conquistada for por meio da mentira. Mas tudo nessa vida compensa, se for por meio da verdade, ainda que seja inicialmente algo prejudicial. Porque com a verdade nós passamos vergonha momentaneamente, mas não vivemos dominados pela vergonha. Tem um ditado, não sei se é chinês, de onde é, que fala assim: olha, com a mentira você pode dar a volta no mundo todo, mas jamais voltará pelo mesmo caminho. Com a verdade você vai e volta. Você entra em qualquer lugar e sai com a cabeça erguida. Eu quero saber se aqui está o povo da verdade. Amém? Aqui está o povo da verdade. O povo que ama a verdade, que ama o Deus da verdade, que é atributo de Deus. Aqui está o povo que odeia a mentira. Vocês estão parecendo o povo de Israel. Está caída na praça, né? Nem aí. Estou sonolento nessa vida minha cristã. Eu ando assim, deixa a vida me levar. É por isso que a gente não gera impacto em lugar nenhum. É por isso que as coisas não acontecem. Porque quando a gente deve nos posicionar, a gente está sem vigor, sem força. Eu nunca vi um exército se preparando para a guerra, quando o chefe lá, o comandante do exército, fala assim: demonstra aí qual é o seu estandarte, erga o seu estandarte. Ele pega lá a bandeira e vai assim: espera aí, chefe, está aí. Nunca vi isso. Eu nunca vi um comandante de um exército falar assim: ei, cadê o grito de guerra de vocês? Deixa eu limpar a garganta. Cadê o povo que ama a verdade aqui? Pode melhorar, né, Murilo? Diga assim, meu irmão, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade me libertou, e eu sou liberto. Eu amo, porque a verdade é Jesus. E Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ninguém entra pelas portas celestiais com o governo da mentira no coração, mas nós entramos lá quando a verdade nos reveste. Você precisa aprender a ser verdadeiro nos relacionamentos seus. Seja com sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seus colegas de trabalho. Você precisa falar a verdade, ainda que doa. Ensine os seus filhos isso. Não mostre os seus filhos outro caminho, ainda que com sacrifício, chorando, eles aprendam a levar a verdade até o final. É melhor assim do que sorrir levando a mentira e cair no poço do inferno. Eu queria orar com você, meu irmão. Põe a mão no seu coração agora. Você pode orar agora e dizer assim: Senhor, vem, eu creio no Senhor como meu Redentor. Cadê o povo que vai erguer a verdade, que vai levantar a verdade, que vai erguer o estandarte? Sabe que a palavra estandarte é como uma bandeira que demonstra a identidade de um exército.
Cadê a nossa bandeira? A nossa bandeira é a verdade do Senhor, é a justiça do Senhor, porque aonde tem verdade tem justiça, onde tem justiça tem retidão, retidão, honestidade, é aí que nós vivemos, essa é a nossa casa. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus e nós vamos orar uns pelos outros. Olha, irmão, eu sei que há um monte de desafio todos os dias, todas as semanas, todas as horas. Você passa por desafios lá na faculdade, você passa por desafios na vizinhança, você passa por desafios da família, você passa por desafios lá no trabalho, em todo lugar você é desafiado. Mas eu queria que em todos os desafios que você enfrentar, você nunca retroceda, fique firme na verdade, na justiça, na retidão, na honestidade, porque essas são as características do povo que vai morar no céu. Você pode fechar os seus olhos agora. Eu queria que você orasse por você, dissesse: Senhor, eu não quero ser como esse povo de Israel, eu não quero ser como eles, eu quero ser diferente. Eu quero ser como aquele povo que o Senhor resgatou, que o Senhor mudou, que o Senhor deu vida nova, palavra nova, coisa nova. Você pode orar, meu irmão? Você pode dar a mão para alguém que está do seu lado e orar com ele? Se você puder. Aí começa a orar então, diz: Senhor, abençoa meu irmão, fortalece meu irmão. Os desafios dessa semana, ele vai vencer, em nome de Jesus. Os problemas dessa semana, ele vai ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Dentro de casa, fora de casa, desafios internos, no interior, no coração. Eu quero declarar, meu irmão, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu Jesus.